Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 14 de novembro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Virei Outra Vez. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje não poderia ser outro a não ser João capítulo 14, versos 1 a 3, onde Jesus diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não for, eu vou teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando for preparar lugar, virei outra vez, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa promessa, na verdade, acabou mexendo com a vida dos apóstolos. Esses homens que se doaram pela pregação do evangelho simplesmente morreram por causa dessa mesma fé. Não apenas morreram, mas viveram por causa dela. Às vezes, morrer por Cristo é mais fácil do que viver por Ele. Tomar a decisão de poder entregar a sua vida num momento e tornar-se um mártir pode ser mais fácil do que decidir viver 80, 90, 100 anos pregando sobre a volta de Jesus, vivendo a expectativa do seu retorno. Os apóstolos que ouviram essas mesmas palavras estavam na quinta-feira à noite, Jesus estava para tomar a ceia com eles, eles estavam sentados em volta da mesa, e Jesus olha para eles, o capítulo 13 vai mencionar isso e vai dizer: olha, eu estou indo para um lugar que vocês não podem comigo. Os apóstolos nessa altura param e dizem assim: como assim? Eles esperavam que no dia seguinte, sexta-feira, que era o dia da Páscoa, eles esperavam que esse fosse o dia em que Jesus ia se sentar sobre o trono de Jerusalém. E Jesus havia entrado de forma triunfal em Jerusalém há uma semana atrás, especificamente no domingo, que a igreja resolveu chamar de Domingo de Ramos. Durante toda aquela semana ele tinha enfrentado os líderes religiosos, chamados mesmos de hipócritas. E agora o povo todo estava numa grande euforia, esperando que ele se tornasse rei, e agora ele dizia que ia para um lugar que eles não podiam acompanhá-lo. Pedro toma a palavra e diz: você não vai a lugar nenhum. Aliás, se for, eu vou contigo. E Jesus vai dizendo: não vai não, vou, não vai, vou, não vai. E Jesus diz: eu vou morrer. E os discípulos ficam realmente muito tristes. E nesse contexto ele menciona essas palavras: eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, virei outra vez. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Quando você olha para o Novo Testamento, são mais de 350 afirmações, de forma clara e objetiva, de que Jesus logo voltará. O autor da carta aos Hebreus, por exemplo, ao escrever sobre o tema, ele disse: é só mais um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá e não tardará. Todas as expectativas que as pessoas têm dentro do contexto de todas as cartas, de todo o processo que os apóstolos viveram enquanto escreviam suas cartas, seus livros, fala a respeito da vinda de Jesus. Só no livro do Apocalipse, por pelo menos 3 ocasiões, Jesus diz: eis que vem em breve. O tempo todo você percebe que essa esperança está ardendo no coração daqueles que estão escrevendo, daqueles que estão vivendo. Quando olhamos para essa expectativa, percebemos que é exatamente a expectativa, a esperança do breve retorno de Jesus que deu a esses homens, e ao mesmo tempo mulheres, em todas as gerações, a força necessária para continuar vivendo, mesmo quando as circunstâncias eram difíceis. E essa não é apenas uma esperança vazia, é uma esperança que move as pessoas. É uma esperança que faz com que elas sejam capazes de doar-se a si mesmas em favor do outro, entendendo que são todos irmãos em Cristo e de que há um lar preparado para eles. No capítulo 11 de Hebreus, quando o autor da carta aos Hebreus vai falar sobre o que motivou os heróis da fé a viverem dessa maneira, uma das coisas que ele menciona é que muitos deles olhavam para a cidade cujos alicerces haviam sido lançados pelo grande arquiteto, o Senhor Jesus Cristo. Eles esperavam, ansiavam pelo retorno de Jesus e por isso viveram como viveram. Talvez hoje em dia nós tenhamos uma sociedade, uma igreja que tem andado tão apática, que tem se dedicado tão pouco a Cristo, ao Evangelho e ao mesmo tempo a ajuda às pessoas que estão à sua volta, porque nós temos perdido de vista
a urgência do retorno de Jesus. Em Mateus 24, o Senhor Jesus alertou de que nos dias em que Jesus iria aparecer, muitas pessoas iriam se perguntar aonde está a promessa, porque essa promessa está demorando muito para poder se cumprir. Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 9, Pedro disse que nos últimos dias surgiriam escarnecedores dizendo aonde está a promessa da sua vinda. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam exatamente como eram. Mas o Senhor não se atrasa em fazer aquilo que prometeu, mas Ele é paciente convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que Pedro está dizendo é que Jesus não se atrasa e não se adianta no cumprimento da promessa do seu retorno. Mas o que Ele promete é que Ele virá. Quando devemos estar preparados? Em todo momento. Esperamos que Ele volte quando? Em nossa geração. É para isso que estamos vivendo. Mas que Jesus pode voltar para nós numa fração de segundos. Porque agora nós estamos conversando. Mas quem me garante que eu continuarei vivendo daqui a um segundo? Eu não sei. O único tempo que eu tenho é o tempo que se chama hoje. O passado já foi. O presente ainda não chegou. O futuro ainda não chegou. O único tempo que eu tenho é o hoje, é o agora. Por isso o autor da carta aos Hebreus também vai dizer: hoje se ouvirdes o vosso coração, não endureçais. Hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o único tempo que temos. Por isso, hoje devemos viver na expectativa do retorno de Jesus. Por quê? Se por acaso formos chamados a descansar no sono da morte, a próxima coisa que veremos será Jesus voltando. Se estivermos preparados, é claro. Ouviremos a sua voz nos chamando a partir da sepultura. Essa esperança tem que fazer com que o nosso coração possa arder como ardeu o coração dos discípulos durante toda a sua vida aqui na terra. Por isso eles falaram tanto sobre isso. Por isso eles viveram como viveram, na urgência do retorno de Jesus. Eu quero viver dessa maneira. E você? Vamos orar por isso. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que o Senhor tem planos para cada um de nós. Ajuda-nos a viver a urgência do retorno de Jesus e viver cada dia como se fosse o último que temos aqui na terra. Pregando, anunciando, compartilhando essa esperança com aqueles que estão à nossa volta. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?